Amigos, de início eu quero agradecer a oportunidade e convidar a todos para que nos liguemos mentalmente, para que nós possamos aproveitar estes momentos de estudo que nós, como espíritos e os amigos. Meu nome é Antônio Carlos Amorim, eu sou do Centro Espírita Luiz Ismael, sou membro da USE Distrital Ibirapuera, e a USE Distrital Ibirapuera realiza todos os anos, no mês de abril, em comemoração ao lançamento do Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, em 18 de abril de 1857, esse livro que abriu para o nosso planeta uma era diferenciada, onde nós passamos a compreender a vida espiritual, que deixou de ser sobrenatural, deixou de ser fantástica, miraculosa, para ser algo inteligível. Esse lançamento do Livro dos Espíritos, então, serve para nós como o nascimento do Espiritismo. E por isso nós fazemos todos os anos, no mês de abril, o mês do livro espírita, sempre elegendo um livro ou um conjunto de livros como tema. E este ano nós escolhemos o livro O Céu e o Inferno, um livro que infelizmente é pouco lido, pouco estudado e que tem informações muito interessantes para o nosso enriquecimento intelectual e espiritual também. Ao final da nossa apresentação, nós vamos falar sobre as outras palestras que vão acontecer e nós vamos dar os horários para tudo isso, todas essas palestras. Todas elas serão feitas pela internet, naturalmente, já que nós estamos vivendo um processo de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Este dia de hoje, nós reservamos para falar sobre o capítulo 8 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A primeira parte fala sobre a teoria envolvida nessa questão do céu e do inferno. Kardec esclarece a respeito desse tema, mostrando que não existe nem o céu, nem o inferno, nem purgatório como locais, e sim como situações mentais. E na segunda parte ele coloca uma série de exemplos, uma série de comunicações obtidas tanto na Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, quanto em outros locais, em que espíritos desencarnados e que passaram por várias situações vão relatando as condições nas quais se encontram no ambiente espiritual depois da desencarnação. E Kardec faz o cotejamento entre a sua vida no plano material, no ambiente físico, e a situação em que o espírito se encontra depois da desencarnação. Esse capítulo 8º tem o título de Expiações Terrestres. E Kardec elenca várias comunicações, várias historietas de espíritos que viveram situações difíceis no plano material e que depois, no plano espiritual, então, eles contam como eles conseguiram encarar aquela situação. São várias comunicações, eu vou citar algumas antes de entrar naquela que me parece uma bastante significativa. Começa pelo Marcel. Quando nós abrimos esse capítulo, tem o Marcel, que é o menino do número 4. Ninguém sabia o nome desse menino e por isso ele tinha o nome
Ele era chamado por todos de número 4. Era um menino que sofria, era pequeno ainda, tinha poucos anos de vida e há muitos anos ele já sofria muito. Ele estava numa situação muito triste, praticamente pele e osso, e apesar de todo esse sofrimento, apesar dele estar totalmente deformado, sem qualquer esperança de cura, sem qualquer expectativa de melhora, ele não reclamava. Ele estoicamente suportava aquele sofrimento. Ele chegava a pedir ao médico que o atendia para receber mais sedativos para dormir e assim não incomodar os demais pacientes. Olha que interessante. E depois, desencarnado, ele explica que nas encarnações anteriores ele tinha tido várias experiências e ele quis aproveitar essa encarnação para dar uma pequena exemplificação de como é possível enfrentar um sofrimento sem com isso fazer um grande escândalo. Resumidamente, é essa a história do menino do número 4, o Marcel. Depois tem o Zimel Sligol, um judeu mendigo, e que sofreu porque durante muito tempo ele viveu mendigando, ele vivia recolhendo a sua mendicância e ele empregava todo o resultado desse dinheiro que ele conseguia e outras doações, ele empregava para ajudar outras pessoas que sofriam ainda mais do que ele. Apesar dele ser um mendigo e viver ao léu, ele se preocupava com os outros. E quando convidado por Kardec, através de uma evocação, ele explicou que ele havia sido um rei tirânico e que abusava das pessoas à sua volta. Então, depois de muito aprender, ele pediu que tivesse a oportunidade de vir numa outra existência para fazer o contrário do que ele havia feito da outra vez. Ou das outras vezes, porque evidentemente não foi apenas uma vez que ele agiu mal, e certamente também não foi uma única vez que serviu para ele passar da maldade para a bondade. Mas ele pediu essa oportunidade e se saiu muito bem. Tem também a Julienne Marie, que era uma mendiga que, quando desencarnou, ela estava junto a um poço, ela caiu nesse poço. As pessoas até pensaram que ela havia cometido suicídio e depois ela é evocada por Kardec e também em comunicações com uma conhecida da própria cidadezinha onde ela morava, ela disse que havia sido uma pessoa de muitas posses e que havia tratado muito mal as outras pessoas. E por isso ela havia pedido a oportunidade de experimentar um pouco da carência e, com isso, perceber qual era a situação daquelas pessoas de quem ela havia abusado. Uma questão de aprendizado. Mais um mendigo, o Max, que havia sido numa outra encarnação rico e orgulhoso, e então ele pediu a experiência da pobreza, para nessa situação poder exercitar a sua capacidade de enfrentar a pobreza com equilíbrio, com estoicismo, com respeito às outras pessoas, demonstrando que é possível, não tendo muitas posses, mesmo assim, ter um bom desempenho na sua existência física. Vocês devem ter percebido que eu tenho enfatizado que em todas essas experiências, em todas essas ocasiões, os espíritos haviam solicitado esse aprendizado. São oportunidades que nós, como espíritos, ao desencarnar, nós podemos examinar tudo aquilo que temos feito. E tendo examinado as nossas ações, nós vamos compreender com facilidade quais foram as falhas de nosso comportamento.
porque nós estaremos analisando de um outro ponto de vista, já que desencarnados nós não sofremos a pressão da matéria para sair em busca, por exemplo, da sobrevivência, sair em busca de conforto material. Nós temos uma outra oportunidade para analisar o que fazemos, além daquela que nós podemos exercitar cotidianamente, procurando analisar o nosso comportamento. Eu vou pular um pouquinho. Existe também um outro espírito que se manifestou depois de convidado por Kardec, que ele chama aqui de um cientista ambicioso, é o título do item. Na verdade, tratava-se de uma mulher que sofria muito, a filha, que tinha conhecimento espírita, pedia muito que a mãe fosse aliviada do sofrimento, e depois da desencarnação, essa que era a mulher, que na verdade havia sido um médico numa outra encarnação, ele havia utilizado a sua posição de médico para, com os pacientes, realizar experiências que geralmente causavam muito sofrimento, sem nem ao menos haver solicitado autorização para os pacientes. Então ele fazia experiências com substâncias químicas, com manipulações, sempre tendo como objetivo conhecer mais para poder exercitar a sua medicina, a sua capacidade médica, mas para ganhar dinheiro. Ele tinha como único objetivo enriquecer. E depois, numa outra encarnação, depois de muito aprender ao longo de outras existências e ao longo dos períodos espirituais, ele acabou solicitando essa experiência de passar por uma série de dificuldades que os médicos não encontravam solução, para ele sentir um pouco como era a situação daquelas pessoas que ele havia abusado. Tudo isso nos leva à compreensão de que a única coisa realmente importante é o que nós aprendemos e o que nós fazemos com esse aprendizado. E aí nós chegamos no Antônio B. Essa descrição está mais ou menos no meio desse capítulo. E quando Kardec fala sobre isso, ele coloca um subtítulo do Antônio B, Enterrado Vivo. Normalmente as pessoas têm muito essa preocupação. O que será que acontece quando a pessoa é enterrada viva? Ah, que castigo! Mas espera aí, Deus não castiga ninguém. Nós é que muitas vezes nos castigamos. E nos castigamos quando sofremos as consequências daquilo que nós fizemos de errado. Então são consequências que nós cultivamos. Não é um castigo imposto por Deus como um juiz malvado. Vamos então à história do Antônio B. Ele era um escritor muito conhecido e Kardec diz assim, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos. E aí, pelo ano de 1850, ele caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Ou seja, ele estava andando, fazendo alguma coisa e, de repente, caiu morto. Ora, as pessoas o acudiram, procuraram sentir os sinais vitais, não conseguiram. Parecia até que ele estava começando a entrar em decomposição depois de algum tempo. Então, providenciaram o funeral. Colocaram-no no caixão, aguardaram um tempo, enterraram. E depois de algum tempo, 15 dias depois, a família, que havia esquecido de tirar um medalhão que estava junto ao corpo, pediu que fosse feito uma exumação. E qual não foi a surpresa e o espanto das pessoas que, quando fizeram a exumação, ele estava virado no caixão e, além de estar virado, uma das mãos estava comida. Obviamente, então, esse Antônio, ele havia sido enterrado
sem estar efetivamente morto, e deve ter acordado durante esse período em que esteve enterrado, e no desespero acabou comendo a mão para tentar sobreviver, obviamente sem sucesso. É claro que é uma situação muito chocante. E aí Kardec fez a evocação e esse espírito compareceu à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris no mês de agosto de 1861, 11 anos após a sua desencarnação. Observem que, quando ele desencarnou em 1850, Kardec sequer havia começado os estudos sobre espiritismo. Em 1861, ele faz então a evocação e o espírito atende. Depois de atender, Kardec diz que um parente havia feito a solicitação para essa evocação e ele responde que sim, deseja atender as perguntas. Kardec pergunta se ele se lembra da morte, se lembra que foi enterrado vivo e pergunta se aquilo foi um descuido. Ele diz que assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exangue, ou seja, estava absolutamente pálido, como se fosse realmente morto. Ele acrescenta ainda: não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Ora, se isso estava destinado a ele desde que nasceu, obviamente não se trata, como nós já vimos, de um castigo. Por que então ele teria passado por essa experiência tão forte? Olha que interessante. Em uma encarnação anterior, esse Antônio B., que havia sido um proprietário de terras, ele havia enterrado viva uma pessoa. Essa pessoa era nada mais, nada menos que a sua esposa, que inclusive já havia perdoado essa atitude absolutamente tresloucada, como espírito, naturalmente. Mas ele, depois de encarnações e depois de muito analisar essa situação, ele concluiu que era importante que ele sentisse aquilo que ele havia feito a antiga esposa dele sofrer. Então, ele havia solicitado que, num determinado momento da sua vida, ou seja, não estava predestinado o dia e hora e momento em que aconteceria isso, mas que num determinado momento no futuro, quando ele estivesse próximo a esgotamento das forças físicas, que ele fosse acometido de uma situação que o deixasse com a aparência de morto, para ser, então, enterrado vivo. E o que isso serve para nosso aprendizado? Que não há castigo. Eu repito o que os espíritos todos dizem neste capítulo. Não há castigo. Existem, sim, situações que nós vivenciamos, que são chocantes, que são difíceis, mas sempre solicitadas por nós, de uma forma ou de outra, para que nós possamos experimentar situações que vão enriquecer a nós próprios espiritualmente. É difícil, é sofrido, mas muitas vezes nós precisamos aprender da forma mais difícil. É mais ou menos como quando nós encontramos pessoas em nossa vida cotidiana que estão fazendo algo que nós sabemos que está errado, nós dizemos para ela que está errado, mas ela não acredita. E só quando ela sofre a consequência daquilo é que ela percebe que nós tínhamos razão. Aliás, acontece também conosco, não é? Não é só com os outros. O aprendizado deve servir para todos nós. Quando Kardec
comenta então com o espírito que foi o Antônio B., ele agradece a atenção, ele agradece as preces feitas em sua intenção, porque lhe dão um reforço moral, lhe dão mais ânimo para suportar as memórias, já que ele inclusive fala que são memórias difíceis, momentos sofridos. Isso significa que, mesmo desencarnados, nós continuamos sensíveis aos sofrimentos que nós tivemos. Muitos espíritos, nós sabemos inclusive, que continuam sentindo dores, sentindo fome ou sede depois de desencarnados, porque eles ainda são presas das sensações que tinham como encarnados. Depois da comunicação do Antônio B., então Kardec conversa com Erasto, que oferece algumas orientações, algumas explicações adicionais. Ele diz, entre outras coisas, que não existe uma dependência imediata das encarnações entre si. Ou seja, não é exatamente na encarnação seguinte que nós vamos experimentar alguma situação que servirá de aprendizado. Podem se passar várias encarnações. É preciso que nós tenhamos condição de compreender aquele aprendizado. Os sofrimentos, eles não nos livram da nossa ignorância. Mas eles podem, se nós estivermos preparados, eles podem provocar a nossa busca pelo esclarecimento. Essa busca é que nos livrará da ignorância. Então é preciso que haja preparação. O Erasto diz ainda que esses desfechos, como o do Antônio B., são raros, mas que foi por ele ter solicitado para ele próprio sofrer. Ele não pediu para ninguém sofrer por ele, ele não pediu para ninguém fazer uma bondade para que ele superasse isso, ele não pediu para ninguém que orasse por ele para que ele se elevasse. Ele pediu para que ele passasse pela experiência, para da experiência extrair aprendizado. Erasto diz assim: aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós nos indignamos com os sofrimentos que nós passamos, que muitas vezes, inclusive, nem são muito grandes, enquanto outras pessoas sofrem situações muito piores e nós nem sequer estendemos a mão para elas. Que proveito pode a humanidade oferir de semelhantes punições? É uma pergunta de Kardec. As penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. O sofrimento serve como punição no sentido de que quando nós erramos, nós sofremos a consequência do nosso erro. Experimentem chutar uma pedra. Evidentemente que o seu pé ficará doendo. Não é um castigo de Deus. Não é uma punição para a humanidade. É uma pena que nós sofremos porque nós fizemos algo errado. O Erasto continua: de fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um de seus membros. Nesse caso, a punição foi apropriada à falta. Todo o ensinamento dos espíritos é no sentido de que nós sempre precisamos agir para corrigir o que nós fizemos de errado, produzindo um bem. Nós não pagamos, entre aspas, os nossos maus comportamentos sofrendo. Nós pagamos, nós apagamos os maus comportamentos através de boas atitudes, através de uma ação correta, através do bem distribuído ao próximo.
É assim que nós vamos avançando em nossa vivência espiritual. Todos nós temos muito a aprender sempre. Estamos em uma fase de nosso aprendizado e de nosso desenvolvimento em que nós já somos capazes de perceber a necessidade de aprendizado e devemos aproveitar essa capacidade de percepção para dirigir as nossas ações, as nossas mentes para as questões produtivas. Quantas vezes nós, por invigilância, quando sofremos algum mal, ficamos procurando culpado para esse mal e ficamos querendo nos vingar de alguém que eventualmente esteja relacionado a isso. Quando, na verdade, deveríamos aproveitar para olhar para dentro de nós e procurar entender por que nós estamos sofrendo e por que nós não somos capazes de superar esse sofrimento. Essa é a lição que eu tiro desse capítulo, dessas histórias de vida, que não são fantasia, não são novela. Quem vê isso de forma desavisada pode até pensar que se trata de uma ficção. Tão pungentes são essas histórias, mas são histórias reais. Histórias que nós podemos aproveitar para aplicar os ensinamentos em nossas vidas. Quero mais uma vez agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho em me receber. Eu quero convidar a todos para as nossas próximas palestras, amanhã, a partir das 20 horas, pelo Facebook do Centro Espírita Luiz Ismael, que vocês vão encontrar dessa forma, Centro Espírita Luiz Ismael no Facebook. Nós teremos o Alexandre Mircay falando sobre o Código Penal da Vida Futura. No dia 16, o Marcelo Prado vai aqui pelo Facebook do Amor e Paz falar sobre exprobações de um boêmio. E no dia 27, encerrando a programação do nosso mês do Livro Espírita, nós teremos a Cláudia, daqui também do Amor e Paz, Cláudia de Araújo Carvalho, falando sobre o inferno, lá pelo Facebook do Centro Espírita Luiz Ismael. Agradecendo a atenção de vocês, eu quero convidá-los para, nesse encerramento do nosso encontro, nós unirmos os nossos pensamentos, procurando dirigir a todos aqueles que padecem dificuldades, sejam físicas ou morais, encarnados ou desencarnados, que nós tenhamos conhecimento, que possam receber um pouco dessa energia que nos une, dessa vibração fraterna, e que nós possamos todos, sentindo essa vibração, sentindo essa troca de fluidos entre todos nós possamos contribuir de alguma forma com um pouco de ânimo, com um pouco de estímulo a todos esses irmãos, já que todos nós compartilhamos dessa vida, compartilhamos desta existência, com o objetivo de nos beneficiar uns aos outros. E dessa forma, dirigindo ao Pai, mais uma vez, o pedido de que nosso encontro possa ter proporcionado benefício a alguém, que Ele nos despeça em paz e nos permita continuar a cada dia aprendendo um pouco mais. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima palestra.